O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou um novo mandado de prisão preventiva contra o prefeito de Coari, no interior aqui do Amazonas, Adail Pinheiro, na última sexta-feira, dia 14. Referente à ação penal de 2009, época em que o prefeito de Coari foi investigado pela Polícia Federal na operação denominada Vorax. A decisão tem como base um novo fato apresentado pelo Ministério Público e dá prosseguimento às recomendações do ministro Roberto Barros, do Supremo Tribunal Federal, que extinguiu o habeas corpus requerido há 5 anos pela defesa de Adail, quando foi preso em 2009. Caso Adail consiga o habeas corpus para a prisão preventiva expedida na última semana pela Justiça, pela qual segue preso desde o sábado, dia 8, na sede do Comando de Policiamento Especializado aqui em Manaus, ele deve continuar preso devido ao novo mandado. E como a gente percebe, esses casos de pedofilia, principalmente em virtude do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, têm sido repercutidos com muita frequência na mídia. E, claro, é alvo de debates entre a sociedade, especialistas e também nós, jornalistas. Por isso, nós convidamos para conversar com a gente hoje o sociólogo e advogado Carlos Santiago, que já está aqui ao meu lado. Doutor Carlos, boa tarde e seja bem-vindo ao Amazonsat. Boa tarde, Denise, e boa tarde, telespectadores do Amazonsat. Esse assunto tem repercutido muito e a gente percebe que a sociedade não assiste de uma forma sem comentar ou sem tomar nenhuma atitude. Em virtude do que o senhor acredita que assuntos como esse geram polêmica e também geram a revolta da sociedade hoje em dia? Olha, Denise, a agressão, estupros de pessoas vulneráveis, crianças, adolescentes e mulheres, inclusive, ela é quase que um elemento cultural, na sociedade brasileira. O que tem de novo aí é que a partir de 88, com a Constituição de 88, o Estado assumiu a responsabilidade de criar mecanismos de defesa e dar direito às crianças e adolescentes, colocando eles no primeiro plano enquanto políticas públicas, criando inclusive uma teia de proteção a esse. Sim. E aí, consequentemente, veio o Estatuto da Criança e Adolescente. E essas agressões, essa forma que vai contra os direitos humanos, que são, por exemplo, a pedofilia, ela acaba sendo denunciada à medida em que o Estado e a mídia em si dá todas as condições para aqueles que foram atingidos por esse crime perverso façam as denúncias. E é isso que estamos vendo hoje, que as pessoas não estão mais caladas, porque o Estado, as instituições do Estado como Ministério Público, polícia, entendeu? Escolas estão colocando para a imprensa, colocando para os órgãos competentes para punir as pessoas que têm essa prática. Eu acho que a partir de 88 foi um grande avanço, porque colocou a criança, o adolescente, como uma prioridade em termos de políticas públicas, e isso que nós estamos vendo. Aproveitando que o senhor citou uma instituição importante, que são as escolas, importante na formação, assim como a família, importante na formação das crianças, esse assunto deve ser tratado também nas escolas, de acordo com a sua opinião? Certamente, certamente. Inclusive tem movimento dentro das escolas, de professores, de diretores, que estão estimulando as crianças, os meninos, os adolescentes a contar, a denunciar, a orientar as mães para dar uma proteção de imediato a essas crianças. Até porque não cabe somente ao Estado a proteção, principalmente à sociedade, diz a Constituição, e a família. Eu acho que esses elementos são extremamente importantes. Você vê, por exemplo, agora o papel importante que as escolas estão tendo, por exemplo, é no caso do direito ao sobrenome, ao sobrenome do pai ou da mãe no registro de nascimento. Quando uma criança chega na escola e não tem nome de pai ou nome de mãe no seu registro, automaticamente encaminha o Ministério Público para que o Ministério Público haja porque a criança tem direito também ao sobrenome, nome do pai, nome da mãe no seu registro. Eu acho que isso é uma evolução enorme em termos de políticas sociais e jurídicas no país. Agora, doutor Carlos, é importante a gente avançar, não é mesmo? A gente costuma perceber que no Brasil, infelizmente, assuntos vêm à tona, mas em sequência caem no esquecimento. Esse assunto não deve cair no esquecimento, com certeza. Certamente que não. Agora, o que faz um caso, por exemplo, com Adail Pinheiro, ser tão lento, tão moroso na justiça, primeiro, quero ser bem claro, tem um aspecto econômico forte nesse elemento, mas tem um outro muito mais perverso, é o aspecto corporativo. Muitos do que não julgam, do que não agem no sentido de deter isso aí,
porque tem aquela premissa, por que que eu vou julgar e ser contra um dos meus, ou seja, que também são pessoas que certamente têm história ligada a esse crime perverso. Doutor Carlos, para a gente finalizar, gostaria que o senhor desse orientações gerais. É claro que cada caso é um caso, mas se quem está assistindo a gente agora em casa, principalmente as famílias, perceberem que há algo ocorrendo de suspeito com seu filho, com a sua filha, dentro de casa ou vindo da escola, o que devemos fazer? Olha, eu acho que o mais importante é o diálogo, né? Os pais têm que, acima de tudo, dialogar com os filhos, com as filhas, com os adolescentes, os professores dialogar com os pais, com os alunos, com as alunas, para que esse tipo de crime não prospere, à medida em que, uma vez detectado, encontre amparo aí no Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente nos conselhos tutelares, tem aí delegacia especializada, tem aí vara especializada, tem o Ministério Público. Eu acho que o país está avançando nessa questão, e políticos que têm um perfil nesse sentido certamente não vão mais prosperar, espero eu, por muito tempo. Correto. Conversei então com o sociólogo e também advogado Carlos Santiago. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Muito obrigado, Amazonsat, Denise, e boa tarde. Boa tarde. E inclusive vale ressaltar isso que o doutor Carlos finalizou na fala dele, né? A conversa entre as famílias, a conversa com os seus filhos, converse mais com eles. Não deixe a responsabilidade apenas na mão das escolas. Vamos para o intervalo, mas antes disso quero te convidar a conferir um dos destaques do Amapá News de hoje, que começa às 13 horas. Professores da rede estadual se reuniram e discutiram um reajuste salarial para este ano. A categoria reivindica mais de 30%. Os detalhes depois do Amazônia Agora. Vamos para o intervalo e voltamos já já.